Quero cumprimentar o reverendíssimo Padre João, nosso vigário tão querido, os nossos diáconos, o diácono Paulo, seja bem-vindo sempre, e a você que todos que nos acompanham. Hoje, para falarmos dessa parábola que Jesus nos contou, e 3 parábolas, num único evangelho, eu gostaria de começar ressaltando a grandeza da paciência de Deus. Veja, meu irmão, o próprio Senhor disse: vamos esperar o joio e o trigo crescer, e depois a gente vai separar, para não correr o risco de fazermos as coisas antes da hora. Veja como Deus é paciente. Eu falo para vocês sempre sobre isso, que todos os dias Deus pensa: amanhã esse menino vai ser melhor, amanhã essa moça vai ser melhor, esse moço vai melhorar. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a esperança que Ele tem de que a gente se converta, dá dia após dia. E por isso nós somos chamados também a orarmos pelos pecadores, a pedirmos a conversão dos nossos inimigos. Se nós vemos alguém viver numa situação errada, contra a vontade de Deus, se a pessoa tem tido uma vida diferente daquilo que nós esperávamos dela, nós pacientemente devemos orar pela sua conversão e esperarmos em Deus, sem mau juízo e julgamento, mas cheio de compaixão, desejar a conversão daquela pessoa. Isso é próprio dos filhos de Deus. Veja, nós falávamos esses dias, falando dos 10 mandamentos, nós nos deparamos com os nossos pecados, mas também vamos percebendo que existe uma lei universal, uma lei eterna. E essa lei eterna, quem estuda advocacia vai entender bem isso. Existe uma lei temporal, ela se adequa de acordo com a realidade do tempo, e essa pode ser mudada. Mas há uma lei universal que está inclinada para a verdade, que é imutável, e essa lei universal deve ser garantida e guardada. E essa inclinação para o bem, para a verdade, para a lei universal, ela é própria do Filho de Deus, ela é a justiça, ela é o bem, é o que o nosso livre-arbítrio deveria inclinar-se para cumprir, aquilo que está ligado a essa verdade universal. Quando nós tomamos escolhas contrárias a essa verdade, quando nossa alma não está mais inclinada para esse bem universal, nós começamos a sermos escravos e vivemos e tomarmos decisões pelos vícios, pelas coisas do mundo presente, pelas más inclinações, pelas paixões. Nós vamos usando o nosso livre-arbítrio para más escolhas, nós vamos nos afastando do que é justo, do que é verdadeiro, e vamos nos tornando escravos dos nossos pecados. Deus continua nos atraindo para a verdade. Deus continua confiando de que a qualquer momento nós ouviremos uma pregação, uma música, viveremos alguma situação na nossa vida que vai fazer com que a gente acorde para a vida, que a gente desperte para a verdade de que é Deus. E muitas vezes é isso que precisa acontecer. Quantas pessoas a gente conhece que, enquanto não chegou no fundo do poço, não abriu a cabeça para perceber que tinha que mudar de vida? Enquanto não chegou a ficar caído no fundo do poço, não percebeu que tinha que converter o coração. E digo a vocês, amados irmãos, o Senhor já disse: as prostitutas os precederão no reino dos céus. Pode ser que a pessoa tenha levado a pior vida e tenha chegado ao fundo do poço, quase que condenada à morte pelas suas más escolhas, mas num determinado momento faz uma experiência da verdade que é Deus. Sua mente se abre, seu coração se abre, e aquela pessoa tem a oportunidade de crescer de tal maneira na graça, que ela vai se tornando uma nova pessoa, uma pessoa completamente diferente. Aquele que foi o maior pecador vai se tornando o maior discípulo, aquele que foi conhecido como a pior pessoa no meio de nós, vai se tornando mais fiel diante de Deus. Então, ao pregarmos nesse cerco sobre os 10 mandamentos, nós estamos querendo que o nosso coração e o coração de quem nós amamos seja de fato inclinado, busque no livre-arbítrio o bem, busque cumprir aquilo que é próprio do ser humano, querido e desejado por Deus, sendo sua imagem e semelhança, e não voltado para as coisas do mundo. Nisso o Senhor Deus, cheio de paciência, Ele espera que você, que eu, que nós nos convertamos. Pacientemente Ele confia de que até o último dia
ainda teremos a oportunidade para acordarmos para a sua misericórdia. Mas ao mesmo tempo que Deus mostra a sua paciência, Ele que tem sua força, como disse a primeira leitura, na justiça, Ele também vai precisar separar o bem e o mal, os justos dos pecadores, aqueles que ao longo da vida, apesar de tudo, não tomaram a decisão por Deus, e esses livremente decidiram viver sobre o domínio do pecado. Esses aí serão tirados como a colheita que o próprio Jesus explicou na parábola do joio e do trigo, como um joio que, apesar de ter crescido no meio do trigo, não se converteu, não quis mudar, inclinou o seu coração para aquilo que é mal. Veja, meu irmão, como Deus não pode nos tirar a graça do livre-arbítrio. Algumas vezes você fica perguntando, né? Mas se Deus nos quer salvar e é um Deus de amor e misericórdia, por que nos condenaria? Por que então Ele não intervém e muda tudo na minha história? Por que Deus não vem? Algumas vezes dá a entender, e as pessoas têm esse costume de falar de destino, né? Ah, mas estava no destino da pessoa. Pior ainda é quando a gente fala que era o karma da pessoa. Gente, em nome de Jesus, sai disso. Porque essa história não era o karma da pessoa. É bem espírita, né? Porque o karma significa que a pessoa, ela não tinha outra saída, ela ia ter que ser aquilo mesmo até uma próxima vida encarnar de novo, e por isso fala essas coisas. Não, nada disso. Se Deus nos deixa livre e Ele espera pacientemente a nossa conversão, ainda que Deus, sabendo todas as coisas, sabe até as nossas escolhas que livremente vamos tomar, Ele confia de que possamos mudar a direção da nossa confiança, da nossa história, que em algum momento a gente comece a tomar consciência da palavra e comece a fazer as coisas que são certas. Ele não intervém, e o livre-arbítrio é o grande diferencial da fé cristã, de alguma maneira, da fé católica para a fé protestante. Quando alguém diz, e essa foi um grande conflito dentro da igreja, que o protestantismo dizia que algumas pessoas já estavam predestinadas à salvação, ou que outros só por professar a fé em Jesus já estão salvas. E nós católicos dizemos que é preciso professar a fé de Jesus, mas é preciso diariamente, livremente, fazer a escolha pelas coisas de Deus, pelos mandamentos de Deus. E se você crer em Jesus, mas as suas escolhas não forem de acordo com os mandamentos, se as suas escolhas forem diferentes da verdade universal, se o seu livre-arbítrio estiver voltado para o erro, então você se condenará. Apesar de Jesus ter dado a vida para nos salvar, aberto a porta do céu, sendo nosso Salvador, sem Jesus não poderíamos participar do bem da vida eterna. Mas você livremente pode escolher os caminhos de Jesus ou não. E a minha pergunta é essa: você tem escolhido ser joio ou ser trigo? Você tem escolhido, você tem abusado da paciência de Deus? Suas escolhas têm colaborado com o seu livre-arbítrio, está inclinado para o céu, para a salvação eterna? Você tem escolhido viver a verdade, os mandamentos, e experimentado a graça de Deus? Ou você tem se tornado cada dia mais escravo dos teus pecados? Tem usado a tua liberdade para ser joio? Escolhe, pois, hoje a graça. Escolhe, pois, hoje a vida que está em Deus, porque se você assim o fizer, vai fazer a grande experiência da parábola do fermento, que o fermento um pouco na massa, ele leveda bastante aquela massa. Deus fala que o reino dos céus pode ser comparado a esse fermento que é colocado na massa. A graça de Deus que habita no interior do ser humano, quando ela encontra na vontade do homem um desejo de aderi-la, quando nós livremente desejamos viver o que é bom, a verdade, a justiça, então ela vai levedando, ela vai crescer de tal maneira dentro da gente, que nós vamos experimentando as coisas de Deus de uma maneira extraordinária. E por isso eu dizia que o pior pecador pode se tornar o maior santo, porque o reino dos céus não está tão distante e tão alto que não podemos alcançar. Ele se esconde como uma semente de mostarda, uma pequena experiência, como um fermento no interior do homem, que é capaz de fazer com que a nossa alma se expanda na graça, e por essa graça nos tornamos amigos de Deus, e depois essa graça cresce e nos tornamos
almas esponsais, esposa do Cristo. E essa graça superabunda e nos tornamos e nos experimentamos como templos vivos do Espírito Santo. E por isso a leitura nos fala, na segunda leitura, de que o Espírito vem em nosso socorro. É o próprio Espírito Santo que nos dá a graça de crescermos nessa intimidade, nessa amizade com Deus. Eu falo algumas vezes que quando a gente está em estado de graça, a gente é que nem um copo. Nós somos um copinho, e a graça é como a água que se joga nesse copo. Deus é uma jarra, vai jogando água nesse copo. Se você peca, o copo fura, o copo quebra, e a água que estava no copo vaza, e você é um copo vazio. E aí vem toda aquela experiência de deserto, que o povo fala, eu estou no deserto, né? Eu já falava isso numa outra pregação. Vem aquela experiência de tristeza, de vazio, de escravidão, de abatimento, porque é próprio do pecado, essa sensação de vazio. Quando você confessa, o copo é restaurado. Mas quando é restaurado, ele ainda não tem aquela água toda da graça. Então, à medida que você confessa e se mantém em estado de graça, esse copo vai sendo preenchido. Ele vai ficando cada vez mais cheio dessa água, dessa graça de Deus. Cada missa, cada bênção, cada pregação, cada cerco de Jericó, a água vai aumentando, porque você foge do pecado e a graça em você vai superabundando, vai crescendo. E aí você vai fazendo essa experiência do fermento, amigo de Deus, esposa, alma esponsal, templo vivo do Espírito Santo, essa experiência de santidade, a água que vai superabundando nesse copo que seria a tua alma. Como o pecado nos torna inimigos de Deus, como o pecado nos esvazia, nos escraviza. E por isso se pode dizer com certeza de que a alegria que alguém experimenta no pecado, ela é passageira e falsa. Só a verdadeira alegria que está escondida nas escolhas para com Deus é que nos faz mesmo experimentar essa parábola do reino, que é como um fermento. Quero terminar essa pregação, nosso tempo é curto, dizendo para você sobre que Jesus também disse que o reino dos céus é como uma pequena semente. E essa pequena semente, ela pode crescer de tal maneira que as aves vêm e buscam abrigo nela. Quando nós nos decidimos por ser de Deus, a nossa vida vai se tornando um sinal, um testemunho vivo de que o Senhor está no meio de nós. E muitas almas e muitas pessoas vão fazendo sua experiência de Deus através do testemunho da nossa vida, que vai crescendo na graça. É uma pequena atitude, é uma pessoa vivendo a verdade, o bem, num mar, numa multidão de homens que muitas vezes estão tomados pelo pecado. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Ainda que a sua escolha, ainda que a tua vida, ainda que a tua atitude seja pequena e escondida, que ninguém reconheça e ninguém veja, permanece firme na prática daquilo que é próprio do Filho de Deus. Permanece firme, e você verá crescer, e você verá isso superabundar, você verá essa graça acontecer. Veja, amados irmãos, hoje nós, a Igreja do Brasil, choramos a morte de Dom Henrique Soares Costa, um grande bispo, que apesar de não ter sido bispo das nossas dioceses, nós o conhecemos pelas redes sociais. E por que nós dizemos isso? Porque foi um homem que viveu a fé, viveu com intensidade tudo aquilo que ele acreditava. Como é bom a gente poder conhecer gente assim, gente de Deus, que nos enche de esperança até quando morre. Até quando morre, nos enche de esperança, nos enche de vontade de sermos santos, para um dia nos encontrarmos no reino dos céus, e lá juntos matarmos a saudade de estar com aqueles que nós tanto amamos. Sejamos nós também, seja você na tua família, seja você no seu trabalho, seja você na sua comunidade, uma semente. Nós fizemos um cerco todo, lembra aquele cerco que a gente cantava, seja você aquilo que você quer ver? Era um cerco de Jericó com os jovens que cantaram, e dizia assim: seja você aquilo que você quer ver. O que você espera da igreja? O que você espera das famílias? O que você espera do anúncio do Evangelho? Seja você.
E se assim for, nós experimentaremos o quanto Deus pode fazer de nós, homens e mulheres, um grande sinal do reino dos céus no meio desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.